Olá, hoje vim falar com você um pouco mais sobre os caminhos para alcançar a vida plena. Ao longo desses 30 anos de caminhada dentro do meu cultivo interno, eu entendi que a vida ela não é só uma das áreas. Como eu tenho compartilhado com vocês, a vida tem 9 áreas e devem ser cultivadas, cada uma delas. Quando você deixa de olhar para uma ou outra com atenção, em algum momento você vai ser paralisada, seja pelo cotidiano, pelas questões do cotidiano, pelas relações, pelas crises nas relações, por um adoecimento, algum sintoma. A vida ela faz com que você entre no curso certo. Se o curso certo não está vindo, ela te paralisa de algum modo. Então, seguindo esse fluxo natural da vida e observando esse fluxo natural da vida, é que o cultivo interno se conectou com a natureza. O fluxo da natureza é a nossa natureza. É claro que tem algumas questões da natureza humana que precisam ser elaboradas. Nós somos, assim como os animais, instintuais. Mas não podemos ser guiados o tempo todo pelos nossos instintos. A gente precisa desenvolver as nossas habilidades humanas. E é dentro desse entendimento que o cultivo interno tem caminhado. Todo esse método que eu ofereço para você, seja através dos encontros no retiro urbano, seja através das mentorias individuais ou em grupo, das constelações em grupo ou individuais, do atendimento terapêutico individual ou do trabalho em grupo terapêutico que a gente está começando agora, eu vou estar sempre oferecendo caminhos para que você desenvolva a sua capacidade humana na mais elevada frequência, porque normalmente a gente entra ali na média para baixo do que a maioria das pessoas estão fazendo. A gente vai seguindo o comboio um pouco sem pensar nas decisões que a gente tem feito, nas atitudes, sem refletir para onde que a gente está indo com o que a gente tem decidido fazer, sem entender quais de fato são os motivos e quais são as escolhas que nós estamos fazendo diariamente. Então, a minha proposta dentro do cultivo interno é deixar você consciente. Isso quer dizer que você vai lidar com situações, às vezes, de confronto. E é por isso que eu proponho um acompanhamento nesse confronto, porque você vai lidar com o seu maior inimigo, que não é nada mais, nada menos do que você mesmo. É você dentro das suas fraquezas, das dores que não foram trabalhadas, das suas dores infantis, das dores ancestrais, que você se perde. É ali, no reme-reme da mente, naquela moeção, ruminação de pensamentos, muitas vezes negativos ou proibitivos, que você se perde. E é claro que no cotidiano e com a vida que a gente tem tido, que é essa vida muito rápida, onde a informação ela é muito dinâmica, onde a gente precisa ter cada vez mais informação, você entra na superficialidade e evita o contato consigo mesmo, o contato com as suas próprias emoções, o entendimento de como lidar com essas emoções, o entendimento de como fazer a gestão das suas emoções. E com base nisso, você vai tomando decisões, ou seja, emocionalmente ativado, muitas vezes em desarmonia, desequilibrado, você toma atitudes, faz escolhas, faz falas, se conecta com as relações de maneira equivocada, baseado naquilo que te consome, naquilo que você deixou de olhar. Tudo que nós deixamos de olhar vai nos atravessar em algum momento. Então é preciso fazer essa limpeza interna. A gente não recebe visita sem arrumar a nossa casa. E como é que você pode ir lá para fora dizer que quer ajudar, ou que quer fazer um bom trabalho, ou que quer ter um bom relacionamento, ou que é uma pessoa que realmente faz a diferença no mundo, exercendo o seu propósito, sem olhar para dentro, sem saber de fato o que te acomete, o que te impede de realizar o seu propósito? Então, dentro desse contexto, eu pego todos os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo desses anos, e foram muitas informações, porque eu precisei buscar uma gama enorme até que eu cheguei a essas 9 áreas, que vem desse conhecimento tradicional do Feng Shui, ou Feng Shui, como é dito aqui no Brasil, que são as 9 áreas de atuação.
Dentro dessas 9 áreas, a gente vai ter como centro a saúde, ou seja, o único objetivo é, ao olhar para todas essas áreas, a gente ter o equilíbrio, a harmonia, que é nada mais nada menos que a nossa saúde completa, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, porque todo esse contexto de vida que nos toma tempo, esse contexto de vida cotidiana, que eu acho que essa geração agora está contestando, né? Você está sempre trabalhando e vive para o trabalho. É um equívoco, de fato. Ninguém deve viver para o trabalho. O trabalho é uma das áreas da vida e são 9 áreas. Então, quanto mais você se aproxima desse entendimento, mais é fácil para você desenvolver a sua humanidade, a sua capacidade de ser solidária, de ser generosa, a sua capacidade de estar em harmonia e ser um agente da harmonia onde você entrar, em qual lugar você estiver, ser capaz de prosperar, de ter sucesso nos projetos, nas empresas, nos negócios, na sua profissão, ser capaz de ter amigos, de ter relacionamentos que possam de fato te ajudar a fazer aquilo que você veio fazer com maestria. Tudo isso faz parte do cultivo interno. Então, quando você entra numa jornada comigo, seja no grupo terapêutico, que é a proposta de agora, deste momento, você vai mergulhar nessas 9 áreas comigo. Nós vamos passar pelo entendimento sobre as nossas luas internas. Por que a gente está falando das luas internas? Porque eu estou abrindo essa mentoria para as mulheres. E as luas têm relação com os nossos ciclos, com ciclos femininos. E esse ciclo feminino, ele nos modifica, ele nos altera ao longo de um mês. Ao longo de um mês, você, mulher, tem 4 manifestações. E você precisa conhecer essas manifestações. Você precisa ter domínio dessas manifestações. Porque só tendo o entendimento de como você é em cada fase, você é capaz de se preparar para escolher a melhor fase, por exemplo, fazer um negócio. Escolher a melhor fase para tomar uma decisão assertiva sobre um negócio ou sobre um relacionamento. Escolher a melhor fase para se recolher, estar em silêncio, fazer os seus processos de autoconhecimento, mergulho profundo e de cultivo interno. Esse trabalho, agora, ele é destinado às mulheres. Alguns homens me perguntaram se eu vou fazer um trabalho destinado aos homens. Sim, e vou colocar aqui para você demonstrar o seu interesse se você desejar. Mas é um trabalho em grupo e para as mulheres é mais fácil estar em grupo, é mais fácil compartilhar e falar das suas dificuldades de frente para uma outra mulher. A gente está mais afinada com essa ideia de compartilhar. Ainda não tão afinada da maneira original, que a maneira original é uma troca verdadeira, onde o apoio mútuo existe sem interesse. E essa troca original ainda não está estabelecida na Terra. A nossa alma, a alma feminina, está começando a retomar isso. Aí já tem uns 20 anos nesse processo, mas isso ainda não está consolidado, porque a gente ainda tem uma base muito forte de crenças, de programas limitantes que nós fomos aceitando e também propagando, disseminando através da educação dos nossos filhos e filhas. Então, esse cultivo interno, ele é um cultivo direcionado às mulheres, por isso é o cultivo do Yin. O que é o Yin? A força essencial feminina. Homens e mulheres têm essa força? Sim, homens e mulheres têm essa força. Independe do gênero ou da identidade que a pessoa está colocando para fora do mundo. Nós temos uma circulação interna que é toda Yin, que são as luas. E temos uma circulação externa que é toda solar e Yang, que são os sóis masculinos. A gente tem que integrar essas duas forças. Então esse trabalho vai ser direcionado para as mulheres integrarem essas duas forças. Porque quando as nossas luas internas, elas são desconhecidas, elas se tornam obscuras, ou seja, a gente vai utilizar a frequência mais baixa desse conhecimento, da nossa atuação no mundo. E é nas luas que nós nos fortalecemos, porque é o ciclo mutante, mutável, que não é constante, que é inconstante, que nós manifestamos na Terra. E quando a gente conecta essas forças femininas com as forças masculinas que nós temos dentro do nosso sistema, seja no nosso sistema ancestral,
no nosso sistema energético, no nosso sistema físico, no nosso sistema espiritual, porque a gente está falando de uma camada que é transpessoal, que transpassa o indivíduo mulher ou o indivíduo homem quando a gente está trabalhando com os homens, entende? Então, dentro desse contexto é que é feito o trabalho do grupo terapêutico. É um trabalho extremamente potente. A gente vai ter um encontro semanal de 1h30 de duração, com algumas ativações que vão ser feitas na comunidade, no grupo, onde você está inserido quando se inscreve para o grupo terapêutico, tá bem? Vou deixar aqui essa live para você e depois, se você tiver dúvidas, vou deixar uma caixinha para você poder perguntar o que você quiser e eu vou te responder. Até lá!